Tá? Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá? Nós estamos retomando a marcha usual com o nosso seminário doméstico, né, informal, deixar bem claro sempre. Tá? E hoje recebemos a professora Giane Rampasso. Tá? Ela foi contratada recentemente aqui na Unifei, juntamente com a Ingrid, e um pouquinho antes o professor Marcelo. Os três irão ministrar os 3 próximos seminários. Tá? É uma satisfação recebê-las, receber o Marcelo também. A Giane é matemática de formação, estudou na graduação e no mestrado lá no IBIUSC, fez o doutoramento no IMEC Unicamp. Não sei se estou cometendo um erro grosseiro, dizer que trabalha com equações diferenciais parciais. Tá? Sim. Tá, Giane? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, fique inteiramente à vontade e sinta-se em casa, tá? Eu peço que os colegas desliguem os microfones durante a apresentação e abram os microfones se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Tá, Giane? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, assim, queria dizer primeiramente que eu estou muito feliz em estar aqui trabalhando na Unifei, com meus colegas aí, né, sempre muito receptivos. Eu peço primeiro desculpas porque eu enviei o resumo em inglês e acabei fazendo a apresentação em português, tá? E como assim, o intuito desse seminário vai ser mais apresentar sobre a área que eu trabalho, tá? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes de provas de teorema, essas coisas, então eu fiz mais um apanhado de alguns dos meus trabalhos, tá? Para a gente entender mais ou menos, para vocês entenderem com que eu trabalho, tá? Bem, então eu vou falar sobre estimativas de regularidade para modelos elípticos, tá? Que são totalmente não lineares, e esses modelos, eles têm leis de degenerescência. Bom, então, antes de falar sobre os problemas que eu trabalho, né, a teoria de regularidade para soluções fracas, tá, que são os tipos de soluções que geralmente a gente trabalha, para equações diferenciais parciais não lineares, tem sido um campo central de pesquisa desde a fundação da análise moderna de EDPs, desde o século XVIII, tá? A partir do século XVIII, teve um avanço mais tarde, né? Depois, bem mais tarde, né? Teve um avanço muito importante na teoria, tá? Que veio dos trabalhos de Krylov e Safonov, que são de 79 e 80, tá? Que eles desenvolvem uma desigualdade de Harnack para soluções de equações elípticas que são lineares, tá? E que estão na forma não divergente. Só que essa teoria, né, foi muito importante para desenvolver o estudo da teoria de regularidade para equações que são totalmente não lineares, tá? E geralmente nesse contexto de equações totalmente não lineares, a gente trabalha com soluções no sentido de viscosidade, tá? Que eu vou definir daqui a pouquinho o que seria solução de viscosidade. Bom, o mais importante que a gente precisa saber é que soluções no sentido de viscosidade para equações totalmente não lineares dessa forma aqui, tá? Então, o mais básico de tudo, a gente poderia, por exemplo, pegar essa F grande aqui como sendo o operador laplaciano, tá? Esse operador aqui poderia ser o operador laplaciano. A gente sabe que soluções dessa equação aqui, elas são localmente de classe C1 para algum alfa entre 0 e 1. Tá? Então, os gradientes, o gradiente dessa solução, ela é Hölder contínua, localmente. Bom, essa F sempre vai ser assumida, sempre que eu dizer o operador F aqui, sempre vai ser uniformemente elíptico, tá? Então, isso quer dizer que essa desigualdade aqui acontece, então eu tenho essa estimativa aqui para matrizes simétricas de ordem D, que vai ser minha dimensão aqui que eu estou trabalhando, x e y, tá?
Essas constantes lambdazinha e lambda grande são as constantes que a gente chama de constante de eliticidade. E essa norma aqui, geralmente a gente pega a norma como sendo o máximo dos altovalores, tá? Bom, então a gente sabe que ela tem regularidade C1 alfa, tá? Sem nenhuma hipótese sobre a minha F. Só que, se eu tiver a hipótese de concavidade ou convexidade sobre o meu operador F, eu vou ter da teoria de Evans-Krylov, que provaram independentemente, em 82 e 83, estimativas C2-alfa locais para soluções dessas equações, tá? Só que uma contribuição importante na teoria são os contraexemplos de Nadirashvili e Vladu, tá? Que nos diz que essa regularidade de Krylov-Safonov, que é a regularidade C1-alfa, é a melhor possível, sem outras hipóteses na eliticidade do operador, tá? Então, o que a gente sabe é que a gente nunca consegue nada melhor do que C1-alfa para a equação se a gente não tiver nenhuma hipótese no operador F, tá? Eu não vou dar quem são esses contraexemplos aqui, porque esses contraexemplos de Nadirashvili e Vladu aqui é um livro, tá? A construção dele é todo um livro. Bom, e aí dentro da comunidade de análise de EDPs, né, existe um grande interesse no desenvolvimento e inovação de ferramentas capazes de fornecer características qualitativas universais às soluções para uma certa classe de equação diferencial, mesmo que esses operadores possuem características degenerativas de eliticidade. Um operador importante seria, que tem característica degenerativa, é o operador P-laplaciano, que é dado por esse operador aqui, que a gente já está cansado de saber também, tá? Só que, veja que esse operador, ele está na forma divergente, tá? O que eu mais trabalho é a forma não divergente, é modelos não variacionais, tá? Então, a contrapartida não variacional dessa equação de P-Poisson são os modelos degenerados dessa forma, tá certo? Onde, de novo, essa F é um operador uniformemente elíptico, tá? Então, eu vou apresentar alguns resultados para vocês com desse operador aqui, tá? Variações desse modelo aqui. Bom, Oi. Dá licença. Como não entendo nada do assunto, vou perguntar uma coisa básica. Desculpa, você vai conseguir colocar o P-laplaciano como operador dessa forma, é isso? Seria uma forma não variacional do operador P-laplaciano, tá? Porque o não variacional... Derivado do produto aí, você consegue deixar nessa forma com um P arbitrário, né? É que assim, a gente não consegue desenvolver quem que é esse F aqui, tá? Esse F é um operador elíptico qualquer que satisfaz essa condição aqui. Você vai fazer um caso geral, né? Mas estou dizendo, o P-laplaciano é identidade vezes alguma coisa. Isso. Okay. Como ele não está na forma divergente, tá? Então ele não tem um funcional que eu possa minimizar e encontrar esse mínimo, tá? Então, é uma outra teoria, fora da variacional, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Bom, nesse contexto, quando a gente tem o P constante, esse modelo já foi bastante estudado, tá? E o que a gente sabe é que a gente tem regularidade C1 alfa estrela, onde esse alfa estrela é o mínimo entre o alfa zero, que é o alfa zero associado do problema F de D2U igual a zero, da teoria de Krylov-Safonov, e 1 sobre P mais 1, tá? Então, a gente pode encontrar esses resultados nos papers de Imber Silvestre, em 2013, e de Araújo Ricardo Teixeira, em 2015. Bom, e aí, como o P constante já tinha sido bastante estudado, a gente veio uma pergunta natural. E se a gente variar esse expoente P, né? O que acontece? Então, o primeiro trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, ele diz respeito a esse modelo, só que com o expoente variável, tá? Então, a gente vai estudar modelos dessa forma aqui, onde o θ de x é uma função, a princípio, contínua, tá?
que é variável. Bom, então, o que já tinha sido estudado, né? Quando a gente trata de problema de minimização de funcionais, né? Então, no caso, variacional. Se eu tiver um funcional dessa forma, sob essa condição de crescimento, ele já tinha, a teoria de regularidade já foi estudada também por Acer e Mingione, em 2001, que sob a hipótese do θ ser maior que 1, eles provam que se o θ tem um certo módulo de continuidade, satisfazendo esse lim super aqui igual a 0, os mínimos daquele funcional, eles são localmente Holder contínuos, tá? E além disso, eles provam que se o θ é Holder contínuo também, então eles provam que os mínimos são de classe C1 alfa para algum alfa entre 0 e 1. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês que o θ dele aqui, para ele obter regularidade C1 alfa, ele supôs o θ Holder contínua, tá? No nosso caso, vai ser apenas contínua. E aí, também, eles estudaram o caso de sistemas de equações, tá? Então, eles também garantem Holder sob a hipótese de Holder continuidade do expoente, eles provam que, e também regularidade no lagrangiano L, eles provam que o gradiente de mínimos que estão em W1 loc é Holder contínua. E mais tarde, FAN, em 2007, eles provam que soluções para essa classe de equações aqui também são de classe C1 alfa para algum alfa, onde esse A e F satisfaz uma condição de θ crescimento, né? Então, ele tem θx crescimento, com θ uma função Holder contínua também. Bom, isso para o caso divergente, né? Quando a gente tem do caso variacional, onde os problemas são vindos de minimização de funcionais. No caso não divergente, que é o nosso caso de interesse, né? Então, como eu já disse, para o caso θ constante, ele já foi extensamente estudado, então, só para frisar aqui, o Imber Silvestre, em 2013, eles provam regularidade C1 alfa para soluções, tá? E depois, o Damião Araújo, o Gleidson Ricarte e o Eduardo Teixeira, em 2015, eles provaram que as soluções são, de fato, C1 alfa, só que eles deram um expoente ótimo para esse alfa, que é 1 sobre 1 mais θ. Bom, então, para a gente saber com que tipo de solução que a gente está lidando aqui, né? Então, a gente vai dizer, se a gente tiver um operador G, né, elíptico, então a gente diz que uma função semicontínua superiormente U vai ser uma subsolução de viscosidade para essa equação. Se sempre que eu tiver uma φ C2, tal que a U menos φ atinge máximo local em X0, ou seja, então eu tenho aí a φ tocando a U por baixo num ponto X0, tá? Então eu vou ter essa desigualdade aqui, vou ter com menor ou igual a 0, para φ, tá? E, similarmente, se eu tiver uma função semicontínua inferiormente, e eu vou dizer que a U é supersolução de viscosidade, sempre que a φ está em C2, e a φ ela toca por cima a U, ou seja, a U menos φ atinge um mínimo local em X0, então a gente vai ter essa desigualdade aqui. E se eu tiver sub e supersolução de viscosidade, a gente vai dizer que é uma solução de viscosidade, tá? Então, só para a gente entender o que seria uma solução de viscosidade aqui no nosso contexto, tá? Bom, então, quais são as nossas hipóteses nesse trabalho, tá? A gente vai supor que o expoente variável θ, ele é contínuo, tá? Até o bordo. E a gente vai supor que o ínfimo do θ é maior do que menos 1. Então, veja que eu tenho entre menos 1 e 0 um caso singular, tá? E acima de 0, para o θ aqui, eu tenho o caso degenerado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente atinge tanto o problema singular como o degenerado, tá? Para expoente menor ou igual do que menos 1, tá? O nosso modelo não vai fazer sentido, porque existe também um contra-exemplo, chamado contra-exemplo de Aronson, que diz que essa regularidade que a gente obtém aqui também não faz sentido, tá? Então,
Por isso que a gente sempre supõe o maior do que menos 1. E, além disso, sem perda de generalidade, tá? Se a gente fizer um scaling, tá? A gente pode supor que a U é menor ou igual que 1 e a F, ela é pequena para algum... A norma da F, né, ela é pequena para algum epsilon entre 0 e 1. E aí, como o perfil de regularidade ele varia do regime degenerado para o singular e vice-versa, né, a gente vai introduzir essas duas notações aqui, tá? Então, não é a parte positiva e negativa da função, tá? Então, o θ mais vai ser sempre o máximo entre 0 e o θ, e o θ menos vai ser o mínimo entre 0 e θ, tá? Bom, e aí, juntamente com a Anne Bronze, o Edgar Pimentel e o Eduardo Teixeira, que foi publicado no Journal of Functional Analysis em 2020, a gente prova que se U é uma solução de viscosidade contínua para essa equação, tá? Que é a equação que a gente está estudando, então a U, ela está localmente, né, no espaço C1 gama, para um gama satisfazendo essa coisa aqui, tá? Então, veja que esse alfa zero aqui, a gente sempre pega menor do que o mínimo do alfa zero, já vou dizer o porquê. Porque esse alfa zero, ele vem do problema f de D2 igual a zero, né, que é a deriva do Krylov-Safonov, que a gente sabe que é a melhor possível, tá? Então, nosso expoente ótimo aqui no caso vai ser esse aqui, tá? Qual que é a ideia do método para provar esse teorema? Uma ideia geral, tá? É a gente aproximar as nossas soluções, tá? Com as soluções da equação f de 2u igual a zero, que a gente sabe que tem uma regularidade C1 alfa, e aí tentar importar essa regularidade para o nosso caso, tá? De alguma maneira. Aqui também a gente vai obter estimativa C1 gama para a nossa solução, tá? Só para dar uma ideia do que acontece, né? Como eu disse, essa ideia geral que eu acabei de falar. Então, primeiro, o que a gente precisa? A gente precisa estimativa local de Holder continuidade para a solução, tá? Então, por quê? Porque a gente precisa de uma certa compacidade, porque, como eu disse, a gente aproxima as nossas soluções para as soluções da outra equação, tá? Então, a gente precisa de um certo tipo de compacidade. Então, a gente prova primeiro, né, que se é uma solução de viscosidade para essa equação aqui. Veja que a gente colocou um termo a mais que aqui dentro, por quê? Porque quando a gente vai fazer a prova do teorema, aparece um scaling, tá? E aí a gente vai precisar desse que aqui arbitrário. E aí, no nosso caso, Q igual a nossa equação é o com Q igual a zero, tá? Então, a gente coloca esse Q aqui porque a gente precisa de Holder continuidade para essa equação escalada, digamos assim. Bom, então a gente prova aqui soluções dessa equação, ela é C beta, para todo beta entre 0 e 1. E, além disso, vai existir uma constante, tá? Dependendo somente da dimensão e das constantes de eliticidade do beta, tal que essa estimativa acontece. E aí, tendo essa compacidade, né, a gente consegue provar um lema de aproximação, que é onde a gente consegue aproximar nossas soluções para a equação, para soluções da equação f de D2u igual a zero. Então, essa H aqui que vem da aproximação, tá? Ela é uma solução da equação f de D2u igual a zero, tá certo? Então, aqui a gente consegue aproximar nossas soluções para a equação F harmônica, digamos assim. E aí, a ideia geral vai ser o seguinte: a gente aplica um argumento de indução, tá? Que a gente vai usar o lema de aproximação, a gente prova a existência de constantes universais, tal que e uma sequência de funções afins dessa maneira aqui, tá?
onde a sequência AN e BN satisfaz essas 3 estimativas, tá? E aí, com isso, por conta dessa estimativa 2i aqui, a gente consegue provar que a sequência AN é uma sequência de Cauchy, e por conta desse 3i, a gente consegue provar que o BN é uma sequência de Cauchy. E, além disso, também, elas vão convergir, o AN vai convergir para U de 0, e o BN vai convergir para o gradiente de U em 0. E aí, para concluir a prova, a gente toma um raio ρ entre esses dois aqui, tá? Onde esse N é o primeiro positivo, tal que isso aconteça. E aí a gente prova essa estimativa aqui, tá? Existe um resultado que, se a gente consegue provar essa estimativa, então isso aqui vai implicar regularidade ser um gama, no caso, tá? Para a equação e vice-versa, tá? Então, por isso que a gente consegue, então, regularidade ser um alfa, ser um gama, no caso. Aí, depois, a gente se interessou pelo caso que é puramente singular e o caso que é puramente degenerado, tá? Então, no caso puramente singular, ele vai ser um corolário do teorema anterior, tá? Então, se a gente tiver o θ de x menor ou igual que 0, então a U vai ser um beta, para todo beta menor do que o alfa 0, onde o alfa 0 é o expoente de regularidade Holder ótimo associado às funções f harmônicas. E no caso degenerado, a gente supõe um pouquinho, a gente assume um pouco mais de hipótese aqui, tá? Então, a gente vai supor que o θ, ele tem uma estimativa desse tipo, tá? Para algum módulo de continuidade ômega, que satisfaz ômega de 1 igual a 1. E aí a gente prova estimativa geométrica fina para soluções de viscosidade em pontos críticos, tá? No caso degenerado. Então, os pontos críticos é onde a gente tem o gradiente da U igual a 0, tá? Então, quando o gradiente da U é igual a 0, aqui a gente vai supor um pouquinho mais também no meu operador, então a gente vai supor a F convexa, tá? E o θ maior do que 0. Então, para algum P maior do que esse θ de Y aqui, a gente vai ter essa estimativa ótima aqui, tá? Onde o meu expoente ótimo do C1 gama, né, vai ser o gama vai ser 1 sobre 1 mais P, nesse caso aqui, tá? E aí a minha constante C aqui vai depender do P menos do θy, da dimensão, da norma de U, as constantes de eliticidade e o módulo de continuidade do θ. Então, veja que nesse caso aqui, a minha constante, ele vai depender da continuidade, só que nos casos anteriores, tá? O mais interessante é que as nossas estimativas, elas não vão depender da continuidade do θ, tá? Bom, depois, esse caso foi um caso onde a gente assumiu o θ contínuo, né? Aí surgiu a pergunta, bem, e se a gente tiver que o θ não seja contínuo, né? Nesse caso, a gente vai ter um problema de transmissão livre, tá? Que a gente chama de transmissão livre. Então, é quando a gente tem... O que é um problema de transmissão livre, né? É quando a gente tem mudanças de fase no nosso operador, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um copo de uísque e aí a gente coloca um gelo lá dentro, né? Se a gente sabe que o gelo vai começar a derreter, e aí, quando esse gelo derrete, né? Digamos assim, que a gente vai formar uma fronteira aí entre a fase de fusão, né? E aí o que a gente chama de interface, que então a gente vai estudar o que acontece nessa interface, tá? Então, nesse caso, né, a gente vai estudar a solução de viscosidade para esse problema de transmissão livre, tá? Então, quando eu tenho a minha U positiva, eu vou ter essa equação aqui para um θ1 constante. Só que quando eu tenho a U negativa, ela vai satisfazer outra equação para outro
para outro θ 2, tá? E aqui, de novo, a minha F vai ser um operador lambda-elíptico, tá? Essas θ1 e θ2 são constantes fixas, e o termo de força F aqui é uma função limitada. Bom, o problema de transmissão livre também tem sido alvo de constante investigação recentemente na literatura, tá? E como a lei de degenerescência do modelo, ele depende do sinal da solução, né? Então, isso vai nos introduzir descontinuidades, né, ao longo do bordo onde U é maior do que zero e onde U... aqui era negativo, coloquei errado, mas onde U é negativo, tá? E aí, o que a gente sabe, a gente sabia até agora, né? Lee e Vogelius, em 2000, eles consideraram um domínio limitado, tá? Nesse domínio limitado, ele tem sub-regiões, tá? Um número finito de sub-regiões nesse ômega. Só que essas sub-regiões, elas são conhecidas, tá? No interior de cada sub-região, eu tenho uma equação que é na forma divergente satisfeita, tá? E aí eles provam que sobre regularidade nos coeficientes de difusão e na geometria das interfaces, então as interfaces onde a gente muda aí de uma fase para outra, tá? Então eles provam que soluções são localmente ser um alfa regular. Eugênio, desculpa. Oi. Curiosidade. Sim. As sub-regiões que eles usam são sub-regiões do espaço fixo ou também dependem da função como você está fazendo? Não, aqui não vai depender da solução. Então, tá? Você vai particionar o espaço e ali você vai considerar as mudanças. Isso. Okay. Ele vai pegar um domínio que já é conhecido, tá? Ok. Obrigado. Nada. E aí, depois, em 2021, Caffarelli, Soria-Carro e Stinga também eles pegam um domínio e prescrevem uma região nesse domínio, tá? Então, aqui a gente também tem uma região que já é conhecida e não vai depender do sinal da solução, tá? Eles provam que, sob a hipótese do bordo de ômega 1 ser de classe C1 alfa e com alguma condição nas derivadas normais das soluções perto da interface da transmissão, eles provam ser um alfa regularidade também para o problema que é governado pelo operador de Laplace. Então, aqui também ele está com problema, eles estão com problema no caso variacional, tá? Bem, então esses dois casos, a gente conhece quem que é o domínio, e aí a gente não tem dependência do sinal da solução, tá? Bom, isso já disse, né, que os tratam de problemas de transmissão, que as sub-regiões de interesse são conhecidos, tá? Porém, a generalização natural, ele diz respeito ao caso onde as sub-regiões dependem da solução, tá? E aí, como consequência, os problemas de transmissão, eles podem ser interpretados, tá? No contexto da análise de fronteira livre, que é o contexto desse trabalho, tá? Então, o que acontece, o que seria um problema de fronteira livre, tá? No problema de fronteira livre, a gente não conhece quem que é a minha região que eu estou trabalhando, tá? E as nossas estimativas dependem do sinal da solução, tá? Então, assim, que seria um exemplo mais simples de problema de fronteira livre, só para a gente entender o que está acontecendo. Pega a equação do calor, por exemplo, tá? Em uma sub-região desconhecida, em uma região desconhecida. Se essa região tiver a temperatura maior do que o ponto de fusão de um gelo que você colocou nessa região, tá? O que acontece com o gelo? O gelo ele vai começar a derreter, tá? Então, a fronteira livre seria, então, essa interface que é a mudança de fase do gelo, tá? De sólido para líquido, tá certo?
Esse problema seria um caso de problema de duas fases, tá? Então, o sólido e o líquido são problemas de duas fases. Então, quando a gente tem duas fases, a gente geralmente caracteriza, né, no operador como sendo o maior do que zero e o menor do que zero. Então, são as duas fases da minha solução, tá? E aí, o problema de uma fase, a gente ou considera o maior do que zero ou o menor do que zero. Então, no último problema que eu vou apresentar para vocês, vai ser um problema de uma fase só, tá? Bom, quando a gente tem o problema para a região desconhecida, então, nesse caso de fronteira livre, para o caso divergente, a gente tem já o paper de Amaral e do Eduardo Teixeira, de 2015, onde eles estabelecem a existência de mínimos desse funcional, tá? Então, veja que tudo que está aqui no funcional, eles dependem do sinal da solução, tá? Então, o A, quando o é maior do que zero, ele é uma coisa, quando é o menor do que zero, é outra coisa. Esse lambda grande aqui também, e o meu termo de força também, tá? E todas essas coisas aqui, elas têm estimativas uniformes limitadas, tá? Em L infinito. E esses A mais e A menos aqui são aplicações avaliadas em matrizes, satisfazendo certas condições de elipticidade. E o F mais e F menos são termos de forças em espaços de Lebesgue apropriado. E o lambda mais lambda menos fornece condições de balanço no modelo. Então, o que eles provam, né? Quando a gente tem a U positiva, eu vou ter que a minha solução satisfaz essa equação, tá? Na forma divergente. Quando a U é negativa, eu vou ter que ela satisfaz uma outra equação aqui, tá? E aí eles provam que se o A mais e o A menos são fechados, soluções são assintoticamente Lipschitz. Então, as soluções não chegam a ser Lipschitz, mas ela é quase Lipschitz, tá? Bom, quais são nossas hipóteses nesse trabalho, né? Então, a única hipótese mais importante aqui vai ser que o θ1 é menor do que o θ2, tá? E eles são constantes reais, positivas, tá? Então, a gente está no caso degenerado. Bom, e aí, juntamente com o Gerardo e o Aroto, o Edgar Pimentel e o André Gisviet, que é um paper submetido, a gente prova que se a gente tem um domínio limitado satisfazendo uma condição de esfera exterior e supõe que a F é contínua e G contínua no bordo, primeiro a gente prova a existência da solução de viscosidade para esse problema, tá? Então, aqui a gente prova a existência de solução. E aí, com isso, a gente observa que a nossa solução U obtida, ela vai ser uma subsolução de viscosidade para esse problema, tá? Então, o mínimo entre D do gradiente, máximo de θ1, θ2, F de 2U e F de D2U, tá? E ela vai ser super solução no caso do máximo, tá? Então, essa é uma observação importante que a gente vai ter no nosso problema para a gente poder provar a ser um alfa regularidade, tá? Então, uma vez que a existência ela é obtida, a gente examina a regularidade e aqui, por simplicidade, a gente vai supor que o ômega é a bola unitária, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente observa que a C1 alfa regularidade vai depender somente das duas desigualdades diferenciais anteriores, tá? E aí, o resultado vai ser baseado no argumento de perturbação que relaciona essas duas desigualdades com a equação F igual a zero, que é o mesmo argumento do problema anterior, tá? Então, a gente aproxima nossas soluções para as soluções da equação F de D2U igual a zero, e aí a gente importa a regularidade para o nosso caso, tá? Então, esse é o resultado. Então, a gente prova que se eu tenho uma subsolução de viscosidade,
e uma super solução de viscosidade para aquele máximo, operador máximo lá. A gente vai obter um alfa local, tá? Para o alfa entre 0 e alfa 0, onde esse alfa 0 vem da regularidade de FD2 igual a 0, onde esse alfa, ele é no máximo aqui 1 sobre 1 mais máximo de θ1, θ2, tá? Com estimativa também. Então, aqui eu não vou dar a ideia da prova, porque a ideia geral é a mesma, tá? Bom, e aí, por último, eu vou apresentar um problema de fronteira livre duplamente degenerado, né? Então, a gente estudou o caso degenerado até agora, e se a minha equação depender duplamente, né, de lei de degenerescência. Então, nesse caso, a gente vai investigar o trabalho duplamente degenerado dessa forma. Eu já vou mostrar quem que é essa H aqui, porque que é duplamente degenerado, tá? Aqui a gente vai tratar de um problema de fronteira livre. Então, na fronteira livre do meu problema, eu vou supor que o gradiente de U, ele é igual a um Q, tá? Então, uma função Q que é contínua. E meu operador é esse aqui. Veja que nesse caso, o meu operador F, ele está dependendo de X aqui, tá? E aqui eu vou considerar só soluções positivas, tá? Então, eu estou com um problema de fronteira livre de uma fase, tá certo? Quem que é aquela H? Aquela H, ela tem um crescimento dessa maneira aqui, tá? Onde esse kappa, ele tem um comportamento desse tipo. Então, veja que eu tenho dupla degenerescência aqui, tá? Uma aqui no expoente P e outra aqui no expoente Q, tá certo? Esse L1 aqui é menor ou igual que L2. Bom, como sempre, esse operador F vai ser um operador uniformemente elíptico. O Q vai ser uma função contínua. A minha função F vai ser limitada e contínua. A U sempre vai ser não negativa no meu domínio. Quando eu escrever ômega mais, é porque eu tenho a U positiva. E a fronteira livre do meu problema vai ser o bordo do ômega mais interseção com ômega. Ou seja, onde eu tenho o U igual a 0, tá? Ô, Giane, Oi. Esse é o caso que eles chamam de double phase space. Quando tem o P e o Q ali. Não sei, eu nunca ouvi esse termo. Tá, depois a gente conversa mais. Tá bom. Eu não sei dizer. Bom, então, como eu disse... Desculpa. Não, pode falar. Não entendi a hipótese, pode voltar. Você está supondo que o U é positivo em ômega todo, maior ou igual a 0? Isso, porque eu tô com um problema de uma fase só, tá? Então, mas aí a fronteira vai ser onde ele vai dar 0, então. Isso, exatamente. Mas quando você tem uma interseção com ômega, dá o que? Isso não estou entendendo. Ele pode ser anulado no interior ali. Então ele vai ter que ser um contato quadrático, assim. Ele não pode ficar negativo em ômega, é isso, né? Por hipótese. Em ômega, não. Tá, então se ele se anular, ele se anula só num conjunto, mas não pode ser uma anulação transversal, assim. Tem que ser um contato... Acredito que sim. Ok, eu não consigo enxergar. Obrigado. Tá. Bom, então, uma das grandes características do modelo é o fato de que ele possui dois tipos de degenerescência, tá? Então, como eu disse, uma no P e outra no Q, dependendo dessa função modular A aqui, que sempre vai ser também não negativa, tá? E contínua. Bom, esse modelo, né, ele pode ser considerado a forma não divergente de certas integrais variacionais com estrutura de dupla fase, né? Então, aqui eu tenho um problema de minimização de um funcional, tá? Então, veja que eu tenho duas leis de degenerescência, uma aqui e outra aqui.
E aí também esse problema já foi extensivamente estudado por Baroni, Colombo e Mingione em 2018, Colombo e Mingione em 2015 e De Phillips e Mingione em 2020 e De Phillips em 2019, tá? Então, o que a gente sabe é que aqui também é provado a regularidade de C1 alfa, tá? Eu acho que eu não escrevi aqui, mas a gente tem C1 alfa para soluções, para mínimos desse problema, tá? E aí a gente tem vários casos, né? Se a gente considerar o caso uniformemente elíptico na abordagem variacional, então, quando eu tenho F igual a 0 e o H igual a 1, eu tenho os problemas de Alt-Caffarelli em 81, do Caffarelli em 87 e 89, que minimiza esse funcional aqui, tá? Onde ele prova a existência de mínimo e irregularidade de fronteira livre via técnicas de blow-up e via método de perturbação singular para esse problema do Laplaciano aqui, tá? Agora, para os casos degenerados, o que a gente tem na abordagem variacional? Então, em 2005, Daniele e Petrosian, eles estabelecem regularidade perto de pontos flat, tá? Da fronteira livre. Então, é como se eu tivesse um pedaço da fronteira livre ali plano, tá? Então, eles provam que soluções não negativas do problema de minimização aqui, eles provam regularidade para esse problema, tá? Que é governado pelo operador P laplaciano, tá? E também depois, no cenário de Orlov-Sobolev, a gente tem o trabalho de Martinez e Volansky em 2008, onde elas estudam também a minimização desse funcional aqui, tá? Elas estendem aqui, no caso, então, a teoria de Alt-Caffarelli. E também, para o problema governado pelo P de X laplaciano, a gente também tem vários trabalhos, tá? Então, operadores governados por esse problema do P de X laplaciano aqui, podem ser encontrados nos trabalhos de Fernandes Bonder, Martinez e Volansky em 2010, Lederman e Volansky em 2017, 2019 e 2021, tá? Então, no caso variacional também, a gente já tem bastante estudo aí. Então, a pergunta sempre foi para o caso não variacional. O que acontece, né? Então, na abordagem não variacional, o que a gente tinha até agora, né? O caso homogêneo, quando eu tenho F igual a 0 e o H igual a 1, a gente tem o trabalho de Feldman, que estudou em 2001. E no caso não homogêneo, quando F é diferente de 0 e para H igual a 1, esse problema foi estudado numa série de trabalhos da Daniela de Silva, como a gente pode ver nesse trabalho de 2011, e depois, que trata do problema de uma fase, e depois o trabalho de Daniela de Silva, Ferrari e Salles,